Em Efésios 6, versículos 10, 11 e 12, a palavra de Deus vai dizer assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que quer dizer isso, querido? O que quer dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes? O que isso quer dizer para você? O que significa isto? A Bíblia vai nos deixar bem claro, não somente aí, mas Jesus vai nos fazer refletir sobre isso também, trazer ordenanças e mandamentos nesse sentido, e Paulo também, em outras cartas, que isso quer dizer que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, forças espirituais malignas que atuam na vida destas pessoas. Por mais que uma pessoa esteja aí trabalhando para ver o seu mal, por mais que uma pessoa esteja querendo lhe destruir, não é contra ela diretamente que você vai lutar. Sua luta não vai ser nesse campo físico, mas vai ser nas regiões espirituais. Nossa luta vai ser justamente contra as forças espirituais do mal, que agem nas regiões celestes, que está agindo na vida daquela pessoa, impulsando-a a nos fazer mal, a olhar para cada um de nós com um olhar mau. Então, nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Por exemplo, se tem alguém lhe desejando o mal, não é contra aquela pessoa que você vai lutar. Como eu disse, existem forças espirituais malignas aí atuando na vida daquela pessoa para que aquela pessoa esteja tentando nos destruir, tentando destruir a sua vida. Então, quando nós entendemos isto, vai ficar bem fácil nós orarmos pela vida daquela pessoa. E agindo assim, nós vamos estar cumprindo o mandamento de Jesus, as ordenanças que Jesus deixou. Jesus disse lá em Mateus 5, versículos 43 ao 45, ele disse o seguinte: ouvistes o que foi dito. Olha, quando ele diz aqui ouvistes o que foi dito, ele está dizendo na antiga aliança. Ouvistes o que foi dito na antiga aliança aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, havia até uma permissão lá na antiga aliança de você odiar o seu inimigo. Você amaria o seu próximo, você não poderia odiar quem pertencesse ao povo de Deus, à nação de Israel, mas você poderia odiar o seu inimigo. Você teria que amar o seu próximo, que era o seu irmão ali, de nação, mas poderia odiar o seu inimigo. Aí Jesus vem e muda isto. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha só, Jesus vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos e não mais tê-los como inimigos aos quais nós podemos fazer mal a eles. Mas nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Para quê? E aí Jesus vai responder no versículo 45, Mateus 5, 45, ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vi chuvas sobre justos e injustos. Então, se nós queremos nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos cumprir a ordenança de Jesus: amar os nossos inimigos e orar por aqueles que estão nos perseguindo. Não é fácil, mas se nós tivermos essa visão que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o homem, não é contra as pessoas, não é contra o outro, não é contra o ser humano, e é nas regiões espirituais. Se nós tivermos compreensão disso, nós vamos entender que há forças espirituais do mal, forças espirituais malignas atuando na vida daquela pessoa para tentar nos destruir, para nos fazer mal. Mas infelizmente, queridos, muitos de nós temos lutado contra sangue e carne, contra o outro, contra o próximo, contra o nosso semelhante.
temos lutado contra aquela pessoa que está tentando nos fazer mal. Agora olha o que diz em Romanos 12, versículo 14. Diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Mas a nossa tendência carnal é amaldiçoar, é retribuir o mal com o mal. E a palavra está dizendo aí, Paulo está dizendo em Romanos 12, versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. No versículo 17 ainda de Romanos 12 vai dizer assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Então nós não devemos tornar a ninguém mal por mal. A nossa luta não vai se dar nesse campo, esse campo físico, e sim no campo espiritual. Então se a nossa luta é espiritual, eu vou trazer aqui uma outra questão, que se é espiritual a nossa luta, então não vai fazer nenhum sentido um servo de Deus, uma serva de Deus, andar armado. Por mais que a lei permita, né, possuirmos porte de arma, não faz sentido nenhum um servo de Deus estar andando armado, porque a nossa luta não se dá nesse campo. Pelo contrário, Jesus até ele é contra você reagir diante de alguém que está ali tentando lhe fazer algo mal, lhe assaltar, ou alguma coisa do tipo, entendeu? Segundo o próprio Jesus, nós não devemos reagir contra aquele que quer nos fazer algum mal. Olha o que Jesus vai dizer em João 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus disse essas palavras para Pilatos, quando os judeus entregam ele ali para Pilatos, e Pilatos começa a fazer um interrogatório com ele. E ele vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E Jesus também vai dizer para Pedro, quando estava ali sendo preso, sendo entregue nas mãos, né, dos judeus, e Pedro então desembainha ali sua espada e corta a orelha do soldado mau. E Jesus vai dizer para Pedro aí em Mateus 26, versículo 52: embainha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus é contra a violência, meu irmão. Sempre foi, é e sempre será contra a violência. Jesus veio trazendo a paz. O povo criou uma expectativa de que o Messias que viria, o descendente de Davi, seria o novo rei de Israel e tomaria, né, posse ali da terra, lutaria contra as outras nações para estabelecer ali a nação de Israel, fisicamente falando. Só que Jesus não veio nesse sentido. Jesus não veio para guerrear, Jesus não veio para ferir, para matar ninguém. Jesus veio inclusive para salvar. Jesus veio trazendo a paz. Então Jesus é contra qualquer tipo de violência. Ainda que nós tenhamos razão na situação, não justifica você usar de violência contra o seu irmão. Olha o que Jesus diz aí em Mateus 5,38. Em Mateus 5,38 em diante, Jesus vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Alguém vem demandar contigo, né? Você está indo aqui, o seu caminho, aparece no meio do caminho um assaltante ali. E aí Jesus diz aqui: alguém que quer demandar contigo e tirar-te a tua túnica, deixa também lhe levar a capa. Não somente a túnica, mas dá a ele também a capa para que ele leve.
Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. No versículo anterior aqui, versículo 39, Mateus 5,39, ele diz: não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. Então Jesus é contra qualquer tipo de violência. E uma pessoa que anda armada, ela é tentada naquele momento ali a fazer uso da arma. É um servo de Deus, é uma serva de Deus. Querido, não há outro objetivo em andar armado. Você vai querer se defender. E nessa sua defesa, em uso desta arma, você também vai matar, você vai ferir. E não é a proposta que Jesus trouxe. Talvez você não concorde. É difícil para nós concordarmos. Mas é mandamento, é o que Jesus estabeleceu e é o que Jesus deixou. Você pode não concordar, mas esse é o ensinamento que ele deixou. Então, se alguém vem te assaltar, não resista, não. Entrega, deixa ele ir. Deus tem poder para te dar outro ou até mais em quantidade do que o que você tinha. Deixa levar, preserve a sua vida, fique em paz com Deus. Se alguém quer tirar a tua túnica, deixa ele levar também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Esteja ali em atitude de oração, para que Deus te dê os livramentos necessários que você precisa. Então, ao invés da ira e ao invés da violência, nós temos que dar lugar ao quê? A oração. É nesse campo aí que a nossa luta vai acontecer. No campo da oração. No campo espiritual. Agora, a oração, é claro, a oração deve ser acompanhada de fé e obediência. Não é uma oração vazia. É uma oração que você realmente tem fé e que você também obedeça a palavra. Porque não adianta orar por orar, sem fé. É preciso você crer, é preciso você ter fé. Inclusive, Jesus vai dizer isso aí em Mateus 21, 22. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Ele faz questão de colocar essa palavra aqui, crendo. Não basta pedir por pedir, tem que crer. Crendo, recebereis. Em Romanos 12, versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Devemos orar com fé, meu irmão, e termos paciência nas tribulações. No tempo certo, no tempo de Deus, Ele irá nos ouvir. Ele irá agir a nosso favor. Mas é no tempo dele, não no nosso. A gente tem que ter paciência diante das tribulações e perseverar na oração. É o que diz aí Romanos 12, 12. Como eu disse também, a oração ela deve ser acompanhada de obediência. Não adianta orarmos tanto se nós não obedecemos a palavra de Deus. É como se nós estivéssemos ali perdendo o nosso tempo. Estamos perdendo tempo. Tem pessoas que passam a noite inteira orando. É bom orar. Nós precisamos estar em oração, em comunhão com Deus através da oração. É necessário, é mandamento. Nós precisamos estar orando. Mas se você ora e não pratica a palavra, é mesmo que é como se estivéssemos perdendo nosso tempo ali, está sendo inútil. Tem pessoas que oram tanto, mas na prática vivem fazendo aquilo que não agrada a Deus. Será que adianta alguma coisa? Eu orar tanto, e na prática eu faço tudo que não agrada a Deus. Aí eu vou fazer o que agrada ao diabo. Eu vou viver uma vida mais agradando o inimigo do que a Deus. Mas estou ali sempre orando tanto. Salmo 111, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E revelam prudência todos aqueles que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e vai revelar prudência a todos aqueles que o praticam. Que praticam o quê? O temor do Senhor. Inclusive, meu irmão, só vai ter proteção de Deus aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem a Deus e lhe obedecem. A proteção de Deus sobre a vida de qualquer um de nós não está em orarmos muito. Nós precisamos, é claro que precisamos orar muito. Mas antes disso, nós precisamos obedecer a Ele, obedecer a palavra.
Salmo 34, versículo 7 vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor vai estar acampando ao redor de cada servo de Deus, cada serva de Deus, livrando de todo o mal. Mas ao lado daquele servo e daquela serva que temem ao Senhor, que vivem a palavra na prática. Não é apenas dizer que tem Jesus, que é de Jesus, que tem Deus e orar muito, não. Aqui está dizendo no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor vai estar acampado ao redor daqueles que o temem. Nem todos que dizem que tem Jesus temem a Deus. A prova disso é quando Jesus diz lá em Mateus 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então aquele que faz a vontade de Deus é que vai entrar nos céus. E aquele que faz a vontade de Deus é justamente aqueles que temem a Deus, que obedecem à palavra. E Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Então tem muita gente aí dizendo que tem Jesus, mas não vai entrar, vai ficar de fora. E aqui o Salmo 34, versículo 7 está dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, não de todos que dizem que tem Jesus, mas de todos que o temem, que temem ao Senhor. Você teme a Deus? Você se preocupa em praticar a palavra de Deus? Ou você apenas se conforma em dizer que tem Deus e que tem Jesus, mas não se preocupa em vivenciar a palavra do Senhor? Em Tiago 1:22 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos, o praticante da palavra, ele será bem-aventurado, ele será bem-sucedido em tudo aquilo que ele vier a realizar. Mas ele precisa ser praticante. Ele não pode ser um ouvinte negligente. O ouvinte negligente é aquele que engana a si próprio, como está aí no versículo 22, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É preciso que nós venhamos a praticar. A nossa luta é no campo espiritual, através da oração, da fé e da prática da palavra. É através da oração com fé e obediência que nós devemos lutar contra aqueles que se levantam para tentar nos destruir. Também devemos fazer o bem para com aqueles que tentam nos fazer mal. Aí no campo físico você quer fazer alguma coisa. Ah não, só no campo espiritual, só ficar orando. A pessoa está ali tentando me passar rasteira, tentando me derrubar, tentando me destruir. Você quer fazer alguma coisa no campo físico, não somente no campo espiritual, através da oração, da sua comunhão com Deus? Você deve fazer o bem, então, àquela pessoa. Você não deve retribuir àquela pessoa o mal com o mal. É o que vai dizer em Romanos 12, versículo 17 em diante. Vai dizer assim, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está aqui, meu irmão. De que forma você deve lutar contra aqueles que estão tentando te fazer algum mal? A nossa luta não é contra o sangue e a carne.
A nossa luta é justamente nas regiões espirituais. É contra os principados e potestades. É contra os dominadores desse mundo tenebroso. É contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É aí que vai se dar a nossa luta. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado de lutar nesse campo espiritual. Têm batido de frente com aqueles que estão tentando lhe fazer mal. E quando você age dessa forma, tentando retribuir o mal com o mal, as bênçãos que você teria que receber, você fica sem receber. E se você quer ter uma vida abençoada e quer que Deus possa agir a seu favor, cumpra o que está escrito na palavra. Se você fizer de acordo, está sendo orientado pela palavra de Deus, Deus vai estar do teu lado. Deus vai estar agindo a favor de sua vida. Mas você precisa estar em sintonia com Ele, com a palavra de Deus. Você precisa estar cumprindo aquilo que está aqui. A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta contra o nosso próximo não se dá no campo físico, mas se dá nas regiões espirituais. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É aí que se dá a nossa luta. Inclusive, você pode até salvar uma alma. Aquela alma que está ali muitas vezes sendo induzida pelo inimigo a lhe odiar, a lhe ver com maus olhos. Pode até amanhã depois essa mesma pessoa lhe ver com bons olhos. Essa pessoa, essa alma pode até ser ganha para Jesus. Mas que você possa agir de acordo, estar orientando a palavra de Deus. Não retribua o mal com o mal, mas que você possa estar retribuindo o mal com o bem, como diz aí a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não é com o mal que você vai vencer o outro mal, mas é fazendo o bem, é orando pela vida daquela pessoa. E se ele tiver fome, você vai dar o que comer. Se ele tiver sede, você vai dar o de beber. Fazendo isso, a palavra de Deus diz que nós amontoaremos brasas vivas sobre a sua cabeça. Então que você possa estar, a partir de hoje, travando as suas lutas, orando, intercedendo, principalmente por aqueles que se levantam contra você, que se levantam para te destruir. Que você possa orar a Deus pedindo que Deus repreenda toda ação maligna na vida daquela pessoa. Que Deus repreenda todo agir maligno, todo agir do mal na vida daquela pessoa. Que aí você vai ter as bênçãos de Deus na sua vida e Deus vai ser por você, te livrando, te protegendo de todos os males. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.